Olá, que tudo esteja bem com você. Nesta aula, vamos resolver as 5 últimas questões da parte de matemática da prova do concurso para soldado da PM, que aconteceu em 2019. A tabela a seguir apresenta informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Quantidade de cabos, homens, 65%. Quantidade de cabos, mulheres, 35%. 65% mais 35%, um total de 100%. Quantidade de homens sargento em porcentagem, 70%. Quantidade de mulheres sargentos em porcentagem, 30%. Com base apenas nas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém informação necessariamente verdadeira sobre os cabos e sargentos desse batalhão. Item A. O número de homens com patente de cabo é menor que o número de homens com patente de sargento. No item A, vamos comparar apenas a quantidade entre homens. Foi dado apenas valores em porcentagem. Não sabemos o total de cabos nem o total de sargentos. Se por acaso o total de cabos fosse igual a 100, 65% de 100 é 65. E se tivéssemos também 100 sargentos, 70% de 100 é igual a 70. E então, o item A estaria correto. A quantidade de homens cabo é menor que a quantidade de homens sargentos. Só que não sabemos esse valor. Sobre qual valor está sendo incidido 65%? E sobre qual valor está sendo incidido 70%? Então, o item A não contém informação necessariamente verdadeira. Item B. O número de mulheres com patente de cabo é metade do de homens com patente de sargento. Mulheres com patente de cabo, 35%. Homens com patente de sargento, 70%. 35% é realmente metade de 70%. Mas temos, novamente, 35% sendo incidido sobre um valor que não conhecemos e 70% também sendo incidido sobre um valor que não conhecemos. Portanto, podemos afirmar que apenas em valores percentuais a quantidade de mulheres cabos é metade da quantidade de homens sargentos. O item B não é necessariamente uma informação verdadeira. Item C. O número de homens com patentes de cabo ou sargento é maior que o número de mulheres com patentes de cabo ou sargento. Para qualquer quantidade de cabos, por exemplo, 500 cabos, e qualquer quantidade de sargento, por exemplo, 600 sargentos, 35% de 500 vai ser menor que 65% de 500. E aqui também, 30% de 600 vai ser menor que 70% de sargentos. Então, não importa a quantidade de cabos nem a quantidade de sargentos. 35% de um valor é sempre menor que 65% deste mesmo valor. 30% de um valor é sempre menor que 70% deste mesmo valor. O item C está correto. Item D. O número de homens com patentes de cabo ou sargento é menor que o número de mulheres com patentes de cabo ou sargento. Este item é exatamente o contrário do item C, portanto, não está correto. Item E. O número de homens com patente de cabo é maior que o número de homens com patente de sargento. A afirmativa do item E não é necessariamente verdadeira porque não sabemos sobre qual valor está sendo incidido o 65%.
e nem sobre qual valor está sendo incidido os 70%. Portanto, o item E não pode ser a resposta. Cláudio, Alice, José e Ellen são 4 amigos com alturas distintas. Colocados em uma fila indiana ordenada pela altura, José está entre Cláudio e Alice, e Cláudio está entre Alice e Ellen. Sendo assim, é verdade que precisamos localizar cada um destes elementos numa fila. A primeira informação diz que José está entre Cláudio e Alice, podendo ficar neste formato ou AJC. Esta segunda informação diz que Cláudio está entre Alice e Ellen. Podemos colocar assim ou assim. Juntando esta informação com esta informação, temos JCA, CA, e Cláudio tem que estar entre Ellen e Alice. Então, Ellen fica aqui. Cláudio continua entre Ellen e Alice. Verificamos que quando juntamos estas informações, esta com esta, vamos ter esta mesma situação. JCA e Cláudio entre Ellen e Alice. Então, Ellen continua aqui. Esta é uma das situações possíveis. Agora vamos combinar esta ordem com estas outras ordens. AJC, copiamos aqui. Cláudio precisa estar entre Alice e Ellen. Alice está aqui, então colocamos Ellen aqui e mantemos a posição de Cláudio entre Alice e Ellen. E nesta segunda situação, temos AJC e Cláudio entre Ellen e Alice. Alice está aqui, colocamos Ellen aqui. Verificamos que continuam na mesma posição. Então, só temos estas duas situações a serem consideradas para análise da possível resposta. Vamos analisar estas situações considerando sempre do mais baixo para o mais alto. O item A diz que Ellen está entre José e Alice. Ellen poderá ser a primeira da fila, ou seja, a mais baixa, ou a mais alta da fila, estando aqui em último lugar. Então, o item A não poderá ser a resposta. O item B diz que José está entre Alice e Ellen. José está entre Alice e Ellen nesta primeira situação e também na segunda situação. Está entre Ellen e Alice. Esta afirmação está correta. Continuando a análise, José é mais baixo que Cláudio. Nesta situação, José é mais baixo que Cláudio. Então, esta informação é verdadeira. E José é mais alto que Ellen. Considerando do mais baixo para o mais alto, José é mais baixo que Ellen, não mais alto. Então, essa informação é falsa. Portanto, esta resposta não está correta. Com esse conectivo E, as duas informações precisavam ser verdades. No item D, Alice está entre José e Cláudio. Alice está sempre na ponta. Ou ela é a mais alta ou ela é a mais baixa. Não pode ser. Cláudio é mais baixo que José. Nesta situação, Cláudio realmente é mais baixo que José. É verdade. E mais alto que Alice. Cláudio não é mais alto que Alice. Nesta situação, Cláudio é mais baixo que Alice. Alice é a mais alta de todas.
então não poderá ser a resposta. Nesta situação, Cláudio é mais baixo que José, mas não é mais alto que Alice. Ele está antes de Alice e a ordem é do mais baixo para o mais alto. O gráfico apresenta informações associadas ao atendimento de pessoas em determinada repartição pública, nos meses de maio e de junho de 2019. Nesta cor mais clara, temos o percentual de pessoas com idades acima de 60 anos, e a parte escura do gráfico representa pessoas com idades menores ou iguais a 60 anos. São duas colunas, maio e junho, e as informações em porcentagem. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, o número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de maio a... Vamos montar uma equação com esta informação. A quantidade de pessoas atendida em maio é igual a 3/4 da quantidade de pessoas atendidas em junho. Podemos colocar assim: a quantidade de pessoas em maio representado por M é igual a 3/4 da quantidade de pessoas atendidas em junho. Precisamos prestar atenção nas informações sobre as pessoas atendidas que têm mais que 60 anos, tanto no mês de junho quanto no mês de maio. Está sendo solicitado a razão entre a quantidade de pessoas com mais de 60 anos atendidas no mês de junho em relação à quantidade de pessoas com mais de 60 anos atendidas no mês de maio. Então, vamos montar uma razão considerando o antecedente como a quantidade de pessoas com mais de 60 anos atendidas em junho e o consequente, a quantidade de pessoas em porcentagem com mais de 60 anos atendidas no mês de maio. A quantidade de pessoas com mais de 60 anos atendidas em junho é igual a 20%. 20% do total. 20% do total de pessoas. Esse total de pessoas estamos colocando como J. 20% de junho. Para 40% de maio. 40% de maio. 20 mais 20. Simplificando esta razão, porcentagem com porcentagem, 20 por 20 é 1, 40 por 20 é 2, ficamos com 1 para 2, junho para M. Temos um produto. Precisamos do valor desta razão, J para M. Vamos conseguir esta razão desta primeira informação. Resolvendo esta proporção, multiplicando cruzado, temos 3J vezes 1 igual a 4 vezes M. Passamos o 3 para o segundo membro e o 4 para o primeiro membro. Ficamos com J para M igual a 4 para 3. Continuando o cálculo, temos meio vezes 4/3. Simplificando numerador e denominador por 2, temos como resultado 1 vezes 2, que é 2, e uma vez o número 3, que é 3.
O número de pessoas atendidas acima de 60 anos no mês de junho corresponde a 2:3 do número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de maio. A resposta é o item E. Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se, na fabricação de uma nova mesa, aumentarmos em 1/4 as medidas da largura do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá de S a... S é a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. S é a área de um retângulo. Supondo que as dimensões do retângulo seja A por B, a área S da mesa M é igual a A vezes B. AB. Precisamos saber qual é o valor da área da mesa M quando aumentamos suas dimensões em 1/4. Vamos ter B mais 1/4 dB. Aumentamos o valor da dimensão B. E A mais 1/4 de A. Fazendo este cálculo, A mais 1/4 de A, tiramos o MMC entre 1 e 4, que é igual a 4. De 1 para chegar em 4, multiplicamos por 4. Então, multiplicamos o numerador por 4. E neste segundo termo, continuamos com A. 4As mais 1A igual a 5As. 5/4 de A. Esta é a dimensão do comprimento. E a dimensão B passa a ser 5/4 de B. A nova área da superfície da mesa M vai ser igual a 5/4 de A, que multiplica 5/4 de B. S é igual a 5 vezes 5, que é 25, sobre 4 vezes 4, que é 16. A vezes B continua a B. Verificamos que o fator nesta primeira situação é 1 e nesta segunda situação é 25/16. Após o aumento das dimensões em 1/4, a mesa foi ampliada num fator de 25/16. Resposta item C.